Olá, muito bom dia. Alegria estar aqui novamente. Uma ótima semana aí para todos nós. Exatamente. E olha, vamos falar de um assunto que eu tô louco para que aconteça, doutora Luciana, porque nós estamos nessa coisa de anistia, de blindagem, de redução de pena daquele 8 de janeiro, ataque lá, né? Aquela coisa. Eu não vou falar muito, senão o pessoal, metade briga comigo aqui. E o Congresso volta suas atenções essa semana para a tributação do imposto de renda. E eu quero justamente falar contigo sobre isso. Porque o projeto inicial era um, depois agregaram um segundo um apêndice no projeto e, ao mesmo tempo, nós temos um projeto em paralelo que trata sobre aumentar ou buscar arrecadação aonde não era tributado. Então, eu queria primeiro iniciar pelo básico. Até R$ 5.000 o governo entende de que as pessoas não precisam pagar imposto de renda. Fala um pouquinho para mim sobre isso. É isso aí. Os assuntos são todos interligados e a gente precisa entender o todo. A proposta dos R$ 5.000 já vem desde a época de campanha, né? Foi uma promessa lá que, enfim, está sendo posta aí. Já vimos que esse assunto foi pauta do nosso programa no início do ano, ali no primeiro semestre. Deixamos, né, de falar dele porque esse assunto ficou, vamos dizer assim, em stand-by, e agora ele retoma com força novamente e está sendo ali também usado como moeda de troca, né, como tudo que acontece aqui no nosso legislativo, no nosso país. Então, está sendo, né, usado de uma forma, vamos dizer assim, oportuna. O que a Sim. gente tem aqui hoje? O que eu posso agregar nesse assunto? A gente está falando de isenção de R$ 5.000, mas se a gente pegar desde a época que a gente não tem atualização da tabela mínima do imposto de renda, esse valor já deveria ultrapassar 6 mil e alguma coisa, se eu seis não me mil. engano, R$ 6.200. Se a gente botar a inflação do período, não nada mais do que simplesmente reajustar a inflação e ainda com um déficit ainda devido pelo governo, vamos botar assim. Então, É. ok. O que a gente tem hoje? Então, só para comparar. Hoje a gente tem isenção para rendas a partir de 3.036 e seria para rendas a partir de R$ 5.000. Passaria a ser progressivo a valor de 5 mil, passando para R$ 7.350, aí seria uma tabela progressiva. Né? Esse é o projeto Sim. que está ali em tramitação. Por outro lado, vem também, junto no mesmo PL 1087, a tributação de dividendos. Então, de um lado, o governo abre mão dessa arrecadação, que ele já vem, ou vou chamar de tributando a inflação, que na verdade é, Hum. ele abre mão dessa tributação e passa, então, a tributar lucros e dividendos, né, que são aquelas rendas que, bem, é bom lembrar também, quando entra dinheiro, entra faturamento numa empresa, esse dinheiro ele já é tributado com imposto de renda pessoa jurídica, CSLL, e aí esse mesmo dinheiro, quando é distribuído para os sócios, ele vai ser tributado novamente daí como dividendo. É. Então, é isso que está em tramitação. Doutora Luciana, estava dando uma olhada aqui para colaborar com a entrevista sobre as correções que houveram, né? E passou N governos, N partidos de diferentes siglas, né? E tudo em prol do aumento da arrecadação do governo federal e, consequentemente, a distribuição para estados e municípios. Quer dizer, todo mundo, né? O prefeito, o vereador, o deputado federal, estadual, todo mundo tem interesse de aumentar a arrecadação, né? Porque dali é que vem projetos, emendas parlamentares, assim por diante. Quer dizer, ninguém quer perder renda, né? Só que a população que é a que paga a conta não foi ouvida. Bom, é uma correção, a senhora está falando assim que é uma correção de tabela que vai acontecer, que era para ser 6 mil e pouco, 5 mil já vai ajudar muita gente, porque eu tenho um desconto, por exemplo, de uma receita que eu tenho, que eu estou pagando 176 reais eu paguei de imposto de renda. De uma, de uma, de uma, de uma, do referente a uma aposentadoria. Quer dizer, o ano que vem, se aprovado isso, eu vou ter 176 vezes 12 de um acréscimo de renda, vamos botar assim, né?
É verdade, esse é um bom cálculo, assim, que fica mais até fácil das pessoas entenderem do que a gente está falando, né? Segue também a discussão aí, a gente colocou sobre quem ganha mais que esse valor até 7.350. Esses têm que ter um certo cuidado ali, porque eles vão ter uma tabelinha progressiva e tem que, às vezes, fazer o cálculo se vale a pena aumentar, às vezes, R$ 100, termina tributando mais do que tu vai ganhar de aumento. Então, tem que começar a fazer cálculo. Quem está na faixa aí dos 5 aos 7 mil, tem que começar a prestar atenção nisso. É. Eu vejo aqui pela folha de pagamento que de vez em quando a gente paga aqui, né? Se tem um acréscimo, às vezes, de 100 pila, o imposto de renda pega e o cara ganha menos de 100 na folha de pagamento. Às vezes não é tão vantajoso, né? Tem que cuidar muito disso. Bom, mas esse apêndice aí de 5 a 7 mil reais, o governo também não estava preparado. Foi coisas que foram embutidos. Mas o governo está abrindo mão de receita nessa faixa de 0 a 7 mil reais, mas quer compensar. É isso que eu queria tentar entender com a senhora, onde o governo quer compensar a diminuição de receita do imposto de renda e aonde ele vai buscar a diferença de dinheiro. Bom, um dos pontos que já está previsto no PL, que a gente tratou já agora, e é um dos pontos fundamentais, e está dentro do mesmo imposto, é o imposto de renda tributando os dividendos. E aí a gente pode especificar um pouquinho mais. Hoje a gente não tem regra que tributa dividendos, justamente por causa do que eu expliquei no início. Sim. É um dinheiro que já está tributado pelo imposto de renda, só que na pessoa jurídica. É aquele mesmo dinheiro que entrou na tua empresa, já tributou o imposto de renda, é que tu vai distribuir para os sócios. Hoje é isento. Isento em termos, porque ele já foi pago. Sim. Ele vai passar agora a ser tributado. Então, quem tem... A proposta é a seguinte, a quem tem divisão de lucros, de dividendos, de 50 mil para cima, vai ser tributado em 10% sobre esse valor. Então, começa aí também a haver uma fonte de receita nova para compensar a perda de receita da isenção dos 5 mil. Eu estava pensando aqui como fazer o cálculo. Alguns amigos meus, assim, tipo assim, um profissional liberal, tá? O caso da doutora Luciana, por exemplo. Ela tem uma PJ. Através do escritório dela, ela recebe recursos, proventos do teu trabalho, como dentista, como advogado, como qualquer... Estão tudo isso em função de uma administração que levou as pessoas a tirar da sua pessoa física para um PJ, para poder justamente tributar a receita, como também tributar as despesas, né? Pagamento de despesa, de luz, água, do consultório, do escritório e assim por diante. E no final, tu ter a distribuição de rendimento da empresa, pessoa jurídica. Isso eu estou falando de construtores, né? Que antigamente o Zé é construtor, agora não, ele tem que ter uma PJ Zé Construtora Limitada, né? Isso, nós todos fomos levados a fazer empresas PJ justamente por questão tributária, né, doutor Luciano? E isso vai virar um bom negócio ou daqui a pouco nós vamos voltar a ser PF de novo, pessoa física? Aí tem que fazer os cálculos, e é bem esses são os casos que a gente vai prestar atenção. Vamos botar um exemplo aqui. Se eu tenho abri uma PJ, né, só que não ultrapassa esse valor de distribuição por mês. Ok, sigo minha vida. Começa a ultrapassar esse valor de distribuição. Aí talvez tu vai começar a não distribuir. Então, algumas despesas vão se misturar, por exemplo, em vez de eu distribuir como dividendo, eu vou deixar na pessoa jurídica. Sim. E vou bagunçar a contabilidade. Aí a parte dos contadores vai começar a entrar em atrito aí, porque vai começar a talvez haver conflito. Então, a senhora fala de distribuição de distribuição de lucro, né, que a gente chama isso, né? Que é quase um prolabore do dono da empresa. A partir de quantos mil reais por mês? Assim, até é importante a gente colocar o prolabore é aquele valor fixo. Então, a maioria dos contadores bota, e as pessoas botam ali o salário mínimo. Porque é ali onde vai tributar o INSS, exatamente, por exemplo, a contribuição previdenciária. Sim. E a distribuição de lucros é o que excede a isso, normalmente. Então, são o que vai acontecer? O prolabore vai continuar acontecendo, então. E a distribuição de lucros é que talvez passe a diminuir, porque quando ela começar a chegar perto do valor de 50 mil,
o sócio vai, nessas empresas pequenas, ele vai começar a fazer algum tipo De manobra. de manobra fiscal ali, contábil, para evitar isso. Empresas maiores não têm como fazer isso e realmente vão tributar. Entendi. Só para o pessoal ter uma ideia, assim, eu tenho a minha empresa e eu daqui a pouco a gasolina do carro da minha família eu não botava na empresa. Eu vou começar a botar, ao invés de eu tirar o dinheiro e pagar a gasolina da família, eu vou botar o carro da família agregado da empresa. É sempre a gente nos manobrando para tentar enxergar o que é melhor para o contribuinte, né, doutor Luciano? Se as coisas É fossem, por aí. É por aí, se Fábio. A as coisas gente fossem vai mais começar a enxutas, assistir esse tipo de jogo. se as coisas fossem mais enxutas, mais fáceis, né? A gente entendesse bem, olha, eu recebo 10 mil por mês, eu vou pagar 1.500 de imposto e terminou. Ah, então tá. Agora não, eu ganho 10 mil, pago 27,5 de imposto de renda, pago não sei o que, tem que tirar nota, tem que pagar não sei o que. Então, o consumidor não, a empresa brasileira, o contribuinte brasileiro, cada vez mais ele tem que achar um jeito de tentar economizar de uma forma. Por isso que a senhora sempre fala aqui conosco, né? Principalmente empresas que eu estou falando PJ, enxergar bem qual o seu custo tributário. Como você pode operar para que o custo tributário seja mais adequado para a tua empresa, para o teu faturamento, para o teu segmento, né? Tem bastante coisa para a gente conversar nesse assunto de que entra ou não na renda, né, de como fazer, e as pessoas vão começar a achar o famoso jeitinho para evitar a tributação, mas também não sair da lei, e é nisso que entra a estratégia de dos bons profissionais junto com o empresário para orientar melhor, para entender melhor. Agora, falando contigo sobre essa questão desse empresário que a gente criou, né, Sim. de exemplo, a contribuição previdenciária que eu citei ali na resposta, que incide sobre o Prolabore, ela também, daqui a pouco, faz parte de uma estratégia, a gente faz aqui, às vezes, para os clientes do escritório, e ela não precisa ser todos os meses, ela pode ser repensada de forma até a aumentar o valor da aposentadoria lá na frente, mas isso dentro de todo um planejamento, de documentação adequada, né, com distribuição de prolabore de uma outra forma que não a mensal, mas isso conversado junto com o contador. É um exemplo me ocorreu agora, dentro de tantos que podem acontecer quando a gente entra vamos dizer assim, para dentro da contabilidade da empresa, entendendo as regras que estão aí, e a contabilidade para fazer vamos dizer assim, essa união ali para que a gente faça as coisas dentro da regra, mas também sem pagar mais. Esse é o trabalho, né, do advogado, do contador, de É, assessorar nesse sentido. a E a senhora gente sabe que eu trazer tenho, informações aqui é para isso também, né, Fábio? eu tenho uma dúvida bastante grande, assim, grande mesmo, tá? Sobre a questão das empresas, as empresas com contabilidade por lucro presumido. Tá? Aparentemente é fácil, muito mais fácil para todos nós com o lucro presumido, mas o lucro real ele é mais trabalhoso, mas é mais fidedigna, né? Sobre o que tu ganha e o que tu paga, né? A senhora acredita que isso, as empresas vão ter que repensar sobre isso? Tu tocou num assunto interessante. Acho que semana passada, no programa, a gente também falou um pouquinho sobre as empresas do Simples que vão ter que fazer opção pelo regime híbrido. Daí, agora, tu falando nesse assunto, me lembra um pouco daquela resposta. Então, eu sou uma empresa que está no Simples e vai entrar a reforma tributária e vai ser tributado o IBS e o CBS por fora, e eu não dou crédito desse tipo de imposto para o meu fornecedor, para o meu cliente, ao passo que a outra empresa dá. Seria interessante eu fazer a opção pelo regime híbrido e tornar minha empresa mais competitiva? Talvez sim, esse foi um dos pontos que a gente comentou lá. E eu faço um link disso com a tua pergunta agora, porque também tem a ver. Será que o regime tributário que eu estou hoje é o mais adequado dentro das regras e do meu contexto de mercado? Às vezes eu tenho um receio do lucro real ser muito mais complexo e ele é mais caro, até a contabilidade vai ter mais horas ali dedicadas à empresa, mas dependendo, ele vai valer a pena. Pensa no lucro real como um livro caixa. É, Tudo que entra, tudo que sai, tudo está sendo contabilizado para ver, então, o que efetivamente sobra. É é, diferente do simples e do lucro presumido, que é. tu pegaria uma faixa que vai ser tributada independente das despesas que você tem.
Eu fico imaginando assim, ó, por exemplo, vamos imaginar no caso da rádio aqui, ó. Eu estou no lucro presumido, por exemplo. Mas eu vou fazer uma mídia para uma grande empresa que trabalha por lucro real. Estou dando exemplo da rádio. Mas eu tenho vários amigos aqui que têm empresa de uniforme, que fabricam uniforme para grandes empresas que estão no lucro real. Empresas prestadores de serviço, construtores que fazem pequenos ou grandes serviços para empresas que trabalham com lucro real, entende? Uma grande arrozeira, uma grande empresa. Essa diferença de tratamento contábil que eu tenho na minha empresa, que hoje lucro presumido, para uma empresa de lucro real, isso como é que vai se conversar no futuro? Isso aí vai ser assim, parte da conversa das empresas, essas todas que você citou, que tem clientes que atuam no lucro real, justamente para elas entenderem como elas estão competitivas com relação às demais. Se eu não migro, se eu continuo no simples, simplesmente sem eu mudar para o regime híbrido, talvez eu não seja, vamos dizer assim, vantajosa, porque pensa o seguinte, eu vou dar um exemplo. Uh, Dentro dessa venda de uniformes para uma empresa de lucro real, eu, uh, eu sou um dos concorrentes entre Sim. tantos. Vamos botar ali que essa empresa tem o IBS e o CBS de lucro real. Se eu estou no regime híbrido, ou eu não sou do Simples e também tributo esses impostos, eu vou dar crédito deste valor, justamente deste valor do imposto, para a minha cliente se creditar. Então, o meu uniforme, apesar de o valor da operação ser no final, a minha cliente vai ter esta vantagem financeira ao vender e comprar comigo. Eu vou, então, no final, o meu preço fica melhor de uniforme do que se o meu concorrente, que não tem essa opção. Eu trago dinheiro para o caixa da empresa, Sim. que é a minha cliente, em razão do imposto que eu fiz separado, né, e o outro não. Que Não coisa, sei se eu consegui deixar claro. Não, mas na hora que houver orçamentos ou concorrências com diferentes tipos de empresas, que cada uma delas tenha diferentes tipos de tributação ou de contabilidade, aí é que nós vamos ver, né? E esse regime de contabilidade eu tenho que adotar no ano, ou no início, ou antes do início do ano fiscal, é isso? É isso, correto. É uma opção que tu faz no início do ano. Eu não posso lá em E junho querer trocar o regime. não pode. A não ser que você esteja, vamos dizer assim, seja forçado pela Receita porque estava errado. E aí isso não é nada agradável. Sabe que isso é uma coisa que eu já vi acontecer. Numa empresa de um amigo meu aconteceu isso. Ele, por algum motivo, não sei o que foi, não sei se foi faturamento demais, o que é, ele saiu do regime do contabilidade presumida pro contabilidade real e ele teve que pagar toda a diferença dos tributos do ano. Isso é, às vezes, a diferença entre você pedir falência ou seguir em atividade. Você não ter se planejado antes. E a nossa sugestão, por isso é importante a gente trazer esses assuntos em programas que as pessoas estão assistindo e ouvindo, porque hoje, por exemplo, estamos entrando em outubro. Pega toda a tua contabilidade, chama o pessoal que está olhando para a reforma tributária, faz uma simulação de como seria se fosse no outro regime, de como seriam os cálculos de valores, e a partir daí tome a decisão antes de que ela vá acontecer no ano que vem a força pela Receita, por exemplo. Né? Então, o ano que vem eu estou projetando que eu vou manter igual o faturamento, o meu tamanho de empresa, ou eu estou projetando que eu vou crescer, ou enfim, conforme o que eu tenho e o que eu projeto, eu fazer os cálculos. Essa é toda a diferença entre o que aconteceu com o teu amigo, ele ter evitado ou não. Eram esses meses de planejamento ou não planejamento que terminou acontecendo ou não. Que coisa, né? Olha, eu fico preocupado com isso, que nós vamos entrar numa seara que, se nós não se dar conta antes, nós podemos ter prejuízo futuro, viu? Olha, tem um amigo aqui que está dizendo o seguinte, ele paga um monte de imposto, né? E ele chega a pagar, tem um desconto em média mensal de R$600.
600. reais por mês na renda. Pesa, né? Isso, Imagina o isso quanto equivale dava a para 7 fazer mil, na economia doméstica. equivale a 7 mil por ano. E tu muitas vezes não está preparado para esse desconto, tu tem outras despesas, né? Eu tô falando do. O cara vai ficando mais velho, né, doutora Luciana? E vai tendo mais despesa com a vida, né? E Sim, aí, 7 mil tudo reais no ano. compromissos e a saúde, o plano de saúde que precisa ter, porque a gente paga imposto, a gente está falando de imposto, né? Mas a gente termina tendo que pagar tudo Pois é, também no particular, o né? imposto de renda da gente podia ser deduzido do plano de saúde que a gente paga, né? Na verdade, é a questão outra que é uma discussão importante, Fábio, é os limites, né? A gente só pode deduzir até valor X com plano de saúde, etc., educação, Sim. são despesas necessárias que deveriam estar sendo custeadas com esses impostos, que a gente teria saúde pública, educação pública, etc., mas a gente não tem e tem que pagar o privado. E quando paga o privado, abate só uma parte do valor, não abate integral. Essa é uma boa discussão, até que deveria estar acontecendo nesse PL e não está, né? O problema é isso, né? E o plano de saúde, quanto mais velho, mais caro fica. E quando eu tenho um plano de saúde, só para terminar a conversa aqui, que eu gosto de conversar com a doutora Luciana, que eu vou me empolgando aqui. Mas quando eu faço um plano de saúde para mim ou para minha filha não, para minha família, eu estou dizendo ao governo, ó, muito obrigado, tu tem um SUS legal, tá bacana, tá coisa, mas eu estou optando pelo privado. Eu não vou usar mais o serviço do SUS, eu não vou dar mais despesa para o SUS porque eu estou no privado. Assim, estou dando um conceito, né? Então o governo podia dizer, bah, que legal, tu está indo para o privado, tu está me desonerando, então tá, então eu vou te dar um benefício, tu vai usar isso no teu imposto de renda. Mas não, eu não uso o serviço do governo, pago a parte e ainda não consigo deduzir todo o plano que eu tenho no imposto de renda. É o tipo de discussão que deveria estar acontecendo e a gente não está assistindo, mas o que a gente está assistindo? Uma negociata de toma lá e dá cá para ver se vai passar o projeto, mas é uma outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com o assunto que está sendo negociado, os interesses, né, parece que não são os interesses do Brasil, do povo brasileiro, são os interesses das negociatas do Legislativo. Fosse os interesses do povo brasileiro, certamente isso seria pauta de conversa quando votam um assunto como esse. Não é fácil. Olha, doutora Luciana, cada dia que passa. Mas vamos ver o seguinte, na próxima conversa, pode ser que o Congresso tenha votado. Porque eles vão querer meter ainda a anistia junto para poder votar. O governador de São Paulo está lá hoje conversando com o Bolsonaro para ver se consegue montar um acordão lá para diminuir as penas dos 8 de janeiro, aquele tudo, né? E aí vamos botar essa votação junto, o Congresso vai sair feliz, vão dizer que fizeram pelo povo, né? Aquela coisa que a gente conversa. E na próxima vez a gente pode conversar sobre o resultado dessas coisas. Isso se não apareceu, já podia aí alguma coisa nova, né? Vamos no próximo programa vamos dar sequência aí e ver como é que foi a negociata aí, o que o povo brasileiro, no fim das contas, que é o interessado, ganhou ou perdeu com tudo isso. A gente tem que atender isso. E pedimos sempre que o pessoal preste atenção nesse papo que eu tenho com a doutora Luciana Pereira da Costa, justamente sobre isso. Dicas. É como nós temos um programa aqui com os médicos aqui, né? Nós não queremos falar muito de doença, né, doutora? Nós queremos falar de prevenção. Né? Agora mesmo eu mandei para o doutor Rafael Fraga, que é um médico que fala conosco na terça, sobre um fato para nós botar na pauta. Prevenção, porque nós não queremos ninguém dentro do hospital, nós queremos que o pessoal fuja do hospital, né? É isso mesmo, a gente não quer também ninguém com problema com a receita, a gente quer prevenir. Prevenir, e por isso que nós estamos com a doutora Luciana. Muito obrigado pelo carinho, um abraço e boa semana de trabalho.